nessa aula você vai aprender sobre os elementos de um prisma, a classificação, como calcular a área lateral e a área total e também o volume do prisma. Mas conta pra mim, você sabe o que é um prisma? Então não perca essa aula que eu vou explicar com todos os detalhes e vamos resolver exercícios para você entender tudo e sair dessa aula arrasando na sua prova. Já aproveita para dar aquele like nessa aula maravilhosa que está começando e para você que não é inscrito no canal, tá esperando o quê, hein? Já aproveita para se inscrever e não perder nenhuma novidade. Então você está observando aqui nas minhas mãos, eu tenho 3 prismas. Mas o que é um prisma? Um prisma, ele é um sólido geométrico, segura aí, produção. Então, ele é um sólido geométrico, ele é tridimensional, né? Formado por 2 bases poligonais. Marca bem essa observação, gente, porque as bases, a base é aquela que está aqui embaixo e essa que está aqui em cima. São paralelas, tá? São bases paralelas. E essas 2 bases são congruentes, ou seja, são iguais. Ah, Gis, mas por que tem que ser poligonal? Porque se aqui a base for um círculo, ele não é um prisma, aí ele passa a ser um cilindro. Então, se você observar, ô produção, não é esse, produção? Ah, agora sim, a produção trouxe a tampinha. A produção trouxe a tampinha do negócio aqui, ó, que tá faltando, olha. E para mostrar que é um polígono, mas eu tava mostrando aqui, produção, que é um polígono. Dá uma olhada aqui, gente. Agora vai cair a tampinha, segura, produção. Ó, se você olhar aqui, nós temos um polígono. Qual polígono é esse, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 lados. Então, essa base é um hexágono. Se eu pegar, dá esse azul, produção. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, ó, um prisma, tem as bases, aqui fica embaixo, aqui fica em cima, são chamadas de base. Aqui, se nós observarmos, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, aqui a base é um pentágono. E assim por diante. Todo prisma, ele vai ter na sua base um polígono. Tudo bem? Marcou se for círculo, não é considerado prisma, que daí nós temos um cilindro. E a outra coisa que você pode observar é que as faces laterais, o que são faces laterais, Gis? Aqui, ó, isso é uma face lateral. Vamos pensar assim que é o corpinho do prisma, tá? O corpinho do prisma são formadas por paralelogramos. Ué, mas aqui tem retângulo, Gis, como que é um paralelogramo? Porque um retângulo, ele é um paralelogramo, né? Então, aqui, ó, você pode falar que quando o seu prisma, marca aí, for reto, o que significa ter um prisma reto? As faces laterais, elas são perpendiculares aqui com a base. Então, elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos prismas que são retos. Então, em todo caso que acontecer do prisma ser reto, as suas faces laterais, elas são retangulares, que não deixa de ser um paralelogramo, tá? Mas só para observar. E quando esse prisma não é assim reto? Observe esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um prisma, ó. Segura, produção. Produção hoje está de auxiliar. Ó, aqui nós temos as 2 bases, ok, 2 bases que são iguais, só que o que está acontecendo aqui? Se você observar, ele está inclinado, né? É um prisma inclinado, a gente fala, tá inclinado. Então, ele é chamado de prisma oblíquo. As faces laterais, elas não são perpendiculares, ou ela não formam um ângulo de 90 graus. Ó, pode olhar por aqui, ó. Aqui, produção. Elas não formam um ângulo de 90 graus com a base. Quando acontecer esse caso, ele é um prisma oblíquo. Então, observa bem aqui nesse caso. Nós temos uma face lateral sendo um paralelogramo. Tudo bem? E agora falando dos elementos de um prisma. Dá aí de novo, produção. Me dá isso aqui. Quais são os elementos de um prisma? A base, como nós já nos referimos e olhamos para esse nosso prisma que tem uma base pentagonal. As faces laterais, que nós acabamos de observar também, então, considerados elementos do prisma. As arestas das bases. Então, se eu olhar aqui para a base, ó, aqui que é o nosso pentágono, aqui eu tenho as arestas, que formam a base do nosso prisma. E aqui eu tenho as arestas laterais, ó. Arestas laterais.
Que são as bordinhas, a produção está dizendo. E eu tenho a altura do nosso prisma, que é aquele segmento de reta, que se eu colocasse uma espada aqui, por exemplo, ó, reto, que atravessasse ele de forma perpendicular, nós teríamos a altura. Então, aquela distância que une as duas bases, ela é chamada de altura do prisma. Então, recapitulando, quando eu falo dos prismas, eu tenho dois tipos. Ou ele é um prisma reto, ou ele é um prisma oblíquo. Depende da angulação das faces laterais. Muito bem. Agora, outra coisa para você anotar aí também é que um prisma, ele vai receber o seu nome de acordo com o polígono que está na base. Esse que está aqui na minha mão, por exemplo, ele tem o pentágono na base. Então, a gente chama de prisma pentagonal, ou em alguns lugares a gente fala prisma de base pentagonal. Dá o outro, produção. Olha, esse daqui, nós vimos que é um hexágono na base. Então, aqui nós temos um prisma de base hexagonal, ou simplesmente prisma hexagonal. Aqui, por exemplo, esse, olha a base dele. A base dele é um triângulo. Então, nós temos aqui um prisma triangular. Tudo bem? E se você tem dúvida em relação aos nomes dos polígonos de acordo com a quantidade de lados, eu vou deixar a indicação da aula para você relembrar, tá bom? Marcou tudo isso daí sobre o prisma? E mais uma outra observação. Quanta observação, né, Giz? Toda vez que você ler o enunciado de uma questão que estiver escrito assim, um prisma regular. O que significa um prisma ser regular? Significa que os polígonos que estão na base são polígonos regulares. O que são polígonos regulares? É aquele polígono que tem os lados todos com a mesma medida e as angulações aqui todas iguais. Então, toda vez que você observar isso aqui, ó, é um polígono regular na base. Então, eu poderia falar que esse prisma é regular, é um prisma pentagonal regular. Então, fica de olho nos enunciados, porque às vezes está escrito desse jeito, um prisma regular. Nossa, quanta informação, né, gente? Mas você marcou tudo aí? Então, agora vamos aproveitar e vamos falar da área lateral, da área total, área da superfície, tá? Área da superfície lateral, área da superfície total e o volume de um prisma. Preparado com a caneta e o lápis para fazer exercício? Bora lá, hein? Quando nós vamos calcular a área da superfície de um prisma, podemos pensar primeiro na área da base. Mas como eu calculo a área da base? A área da base vai depender do polígono que está na base. Por exemplo, se nós olharmos, segura aqui, produção. Se nós olharmos para esse prisma, que é o cubo, que é um prisma especial, né? Um caso especial porque todas as faces são todas iguais. Para calcular a área da base dele, nós sabemos que a base é um quadrado. Então, para calcular a área dessa base, eu faço a área de um quadrado. Produção, me dá outro aqui, me dá do hexágono. Por exemplo, para calcular a área da base desse prisma hexagonal, porque aqui na base nós temos um hexágono, nós devemos calcular qual é a área de um hexágono. Quando for uma base triangular, você calcula a área do triângulo. Quando for uma área retangular, você calcula a área do retângulo e aí por diante. E se você não lembra como calcular a área, eu vou deixar a indicação para você de como calcular a área dos polígonos para você tirando dúvida se precisar de alguma. Por exemplo, quando o prisma tem a base na forma de um trapézio. E quando você quiser calcular a área lateral. Lembrando que a lateral é o corpinho do nosso prisma. Pode falar direto área lateral ou superfície lateral, tudo bem. Como que eu vou calcular? Nesses prismas que você está vendo aqui na minha mão, daí produção os outros, esse daqui também e esse daqui também, nós estamos falando de prismas que são retos. Lembra bem, né? Prisma reto, porque a superfície lateral, ela faz 90 graus com a base, ele não tá inclinado, então lembra bem disso. Então, quando você for calcular a área lateral de um prisma reto, você vai olhar, vai observar que aqui é um retângulo, essa face lateral calcula a área de um retângulo. Você lembra como faz a área de um retângulo, né? Muito bem. Agora, para calcular a área total, como que eu vou fazer para calcular a área total? Veja bem. Então, olha aqui, se eu for calcular a área total dessa superfície do meu prisma, total vai ser o quê? Vai ser as faces laterais
junto com as duas bases. Então, é a mesma coisa que se eu pegasse, ó, vou desmontar meu prisma aqui, ó. Aqui, ó. Pegasse esse prisma e planificasse ele para você, ó. Desmontasse ele para você, isso, produção. Então, eu tenho aqui toda a superfície que compõe o prisma, ou seja, eu tenho toda a superfície total. Então, eu teria que calcular a área de todos esses polígonos e somar tudo, eu tenho a área total. Então, aqui é um exemplo de uma área total. Vamos desmontar outro, produção. Aqui você pode observar que nós temos 3 quadrados e 2 triângulos para ser calculado. Agora, se eu pego o prisma de base pentagonal, ó, olha ele aqui, pentagonal, é um pentágono. Então, se eu desmontar esse prisma, olha, o que vai acontecer? Para calcular a superfície total, então eu tenho que calcular toda essa superfície, ó. O que acontece aqui? Nós temos as duas bases, que são pentágonos, e nós temos aqui as faces laterais. Então, eu calculo cada face lateral, calculo as bases e somo todo mundo, eu vou obter a área total. Por exemplo, me dá o outro, produção, dá o de base hexagonal agora, ó. A base é um hexágono. Então, se eu desmontar ele, ó como é que vai ficar. Só para vocês observarem, né? O corpinho dele é formado por retângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as duas bases. Faço a área de cada um e depois eu somo tudo no final. Então, para a gente agora simplificar aqui, escrever uma fórmula, né? Como que vai ficar a área total? Então, ela vai ser indicada, às vezes, no livro por AT, de área total. Ela vai ser igual a... Todos eles têm duas bases, não é? Então, vai ser 2 vezes a área de cada base, ó. 2 vezes a área da base, mais o quê? Mais a área da superfície, ele quer sair daqui, produção, da superfície lateral. Vou indicar por AL, que seria todo o corpinho do nosso prisma. Um deles aqui já fugiu, né? Agora vamos fazer exercício para a gente praticar sobre a área da base, a área lateral e a área da superfície total. Um prisma quadrangular regular. Você se lembra o que era regular? Um prisma regular é aquele prisma em que os polígonos que estão na base são regulares. Aqui eu tenho um quadrado, ó, e o quadrado é um polígono regular. Só queria ver se você estava lembrando. Então, esse prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral. A aresta lateral é essa bordinha aqui, como a produção disse, ó. É a esse segmento que une as duas bases, tá? Então, isso daqui mede 7 centímetros, que já é referente também à altura do nosso prisma, né? Porque aqui é um prisma reto, ok? E 5 centímetros de aresta da base, ó. A aresta da base tá aqui, ó, que faz parte da base, que é o nosso quadrado que está aqui nesse nosso prisma. A lateralzinha da base. A lateralzinha, a produção tá dizendo aqui, ó. Então, calcule a área total. O que nós sabemos que eu acabei de falar da área total? Que a área total vai ser igual. Ó, lembra que eu tenho que calcular a superfície toda, como se eu fosse colocar, como é que é? Fazer um papel de presente, enrolar tudo isso aqui com papel de presente. Quanto é de papel de presente que eu precisaria para empacotar esse prisma, tá bom? Isso é calcular a superfície, todas elas. Então, são 2 bases, então vai ser 2 vezes a área da base, então indico por AB, mais a superfície lateral. Então, vou colocar a área lateral, que é toda ela aqui. Nesse caso, são 4 superfícies. Então vamos calcular. Como que fica a área da base nesse caso? Vamos começar primeiro pela área da base. Sabemos que a nossa base é um quadrado, certo? Quadrado. E ele tem 5 centímetros, então, porque fala ali, né, que a aresta da base tem 5 centímetros. Para calcular essa área, então, faço área de quadrado, que é lado vezes lado. Então, aqui vai ser 5 vezes 5, que dá 25 centímetros, unidade de medida. Quando eu estou trabalhando com área, é centímetros quadrados. Muito bem. Agora eu preciso da superfície lateral. O que nós sabemos? Que para calcular aqui, deixa eu colocar, para calcular a área lateral, eu tenho o que na minha superfície lateral?
Aqui eu tenho um retângulo, ó, vamos marcar aqui. Eu tenho um retângulo nessa minha superfície lateral. E o que eu tenho de medida desse retângulo que ele me disse? Ele me disse que tem 7 centímetros de aresta lateral. A aresta lateral é essa daqui, tá? Mas e agora da aresta da base? A gente já viu, né? Ela tem 5 centímetros, que também está escrito aqui. Então, aqui 5 centímetros. Ou seja, eu tenho um retângulo de 5 por 7. Então, de 5 por 7. Como que calcula a área de retângulo? Você vai fazer a multiplicação dessas duas dimensões. 5 vezes 7, que vai ser 35. 35 centímetros quadrados. Agora, só observa uma coisa. 35 que eu encontrei agora, deixa eu ver se eu faço ao contrário. Aí. Ó, é de uma só, não é? Só dessa superfície. Mas aqui também mede 35. E aqui também mede 35. E aqui também vai ter uma área de 35. Logo, eu preciso multiplicar 35 por 4. Ou somar 35 mais 35 mais 35 mais 35. Então, eu vou fazer aqui agora 35 vezes 4. Porque eu tenho 4 superfícies laterais nesse prisma. 35 vezes 4 vai ser 140 centímetros quadrados. Então, presta bem atenção que na hora de eu calcular a área total, ó, se eu fizer isso, a área total vai ser igual 2 vezes a área da base, que tá aqui, 25. Mais a área lateral, que foi de 35, isso daqui está incorreto, porque eu estou colocando aqui o valor de uma superfície apenas. Ele tem 4 superfícies, então o total ali vai ser de 140. Então, presta bem atenção nesse detalhe, 140. Agora, eu faço essa multiplicação, que você já sabe que aqui vai ser 2 vezes 25, 50. 50 mais 140. Então, a área total dessa superfície do nosso prisma vai ser de 190 centímetros quadrados. Então, se você fosse comprar papel de presente para embrulhar esse prisma para dar de presente para alguém, você precisaria de comprar 190 centímetros quadrados de papel. Tudo bem? Agora, vamos fazer mais um para ver se você entendeu mesmo? Agora, eu tenho um prisma de base triangular regular. Regular porque essa base aqui, que é um triângulo, ele é um polígono regular, tem todos os lados iguais. Só para reforçar. Ele tem a sua aresta lateral medindo 9. A aresta lateral é essa daqui, tá? A aresta lateral medindo 9 e a aresta da base medindo 4 centímetros. Qual é a área total desse prisma, então? Como nós podemos começar? Você já se lembra? A área total é igual. Quem é que se lembra? A 2 vezes. 2 vezes o que mesmo? Porque é toda essa superfície que eu preciso fazer. Você pode também fazer tudo separado. Faz desse, faz desse, faz desse, faz desse, faz desse. Soma tudo no final, vai dar na mesma, tá? Então, são 2 vezes a área da base, porque são 2 áreas da base, mais a superfície lateral. Então, vou colocar aqui a área lateral. E agora, vamos começar pela área da base. Lembrando que nessa base eu tenho um triângulo equilátero. A área da base. A área da base, lembrando que eu tenho um triângulo que é equilátero. Quem é que se lembra como que se faz a área de um triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, isso daqui marca bem que é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Tudo bem? E se você está aí calculando a área da superfície total de um prisma e se deparou com uma base que você não se lembra como que calcula a sua área, eu vou deixar a indicação desses vídeos das áreas dos polígonos aqui na descrição, tá bom? Vai lá na descrição que você encontra todos eles para você poder relembrar. E agora, o que eu faço? Então, vamos lá. A área da base do nosso triângulo equilátero vai ser
O L, qual que é a medida da nossa aresta aqui na base mesmo? É 4. Então, a medida do lado do nosso triângulo equilátero é 4. 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3, aqui é vezes, tá? Sobre 4. Agora eu faço 4 ao quadrado, vai ser 16. Vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 4. Agora veja que você pode fazer uma simplificação desse 16 com esse 4, né? Dividindo ambos por 4. E se você já tem as práticas, mãe, aí já faz a simplificação aqui no começo, ó. Tudo bem? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar a área da base igual 16 dividido por 4 dá 4. Raiz quadrada de 3 permanece. E 4 por 4 vai ficar sobre 1. Mas daí a gente nem coloca esse sobre 1 aqui no denominador, que não vai alterar a resposta, né? Então, eu encontrei a área da base, que vai ser de 4, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora, eu preciso fazer o quê? Vamos lá. Vai ser área total igual 2 vezes o que nós acabamos de encontrar, que é 4 raiz de 3. Mas agora vamos calcular a superfície lateral. O que nós temos aqui? Nós temos essa aresta medindo 9 e essa aresta medindo 4. Tem um retângulo, então faz área de retângulo, que seria 4 vezes 9. Dá para fazer de mental, né? 4 vezes 9, 36. Então, vou marcar aqui que a área lateral, que é o nosso retângulo, vai ser de 36 centímetros quadrados. Cada uma delas aqui, olha que eu estou escrevendo ao contrário, mede 36. 36 é essa. Essa daqui também mede 36 e essa daqui também mede 36. Então, eu tenho que fazer multiplicado por 3 para achar a área de toda essa superfície lateral, de todo o corpinho dele. Então, agora eu faço 36 vezes 3. 36 vezes 3, 108 centímetros quadrados. Então, não pode esquecer quando você coloca o valor dessa área lateral, que não é só de uma, tá? É de toda a superfície que tem aqui no corpinho do nosso prisma. Então, aqui, essa superfície lateral vai ser de 108. E agora, como que nós vamos terminar? Então, vai ficar que a área total é igual, faça essa multiplicação, 8, 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3 mais 108. Então, tudo isso daqui é referente à resposta da área total. Daí eu venho aqui e coloco que é centímetros quadrados a nossa unidade de medida. Ah, Giz, mas por que a resposta vai ficar assim, não vai dar um número? Mas isso é um número, só que tá com raiz, né? Mas aí, caso você queira trocar essa raiz quadrada de 13 e obter um valor aproximado para essa área total, você vai lá e troca essa raiz quadrada de 3 por 1,73, que é o valor aproximado dela, tá? Marca bem aí. Então, agora você faz 8 vezes 1,73 mais 108. Vamos apagar aqui agora? Você marcou, né? Tudo aí. Agora, vamos apagar para a gente encontrar um resultado final, que eu sei que vocês falam, ah, mas não tem um resultado final? Quer ver? Quem já sabe, já comenta a resposta. Só fique atento, gente, porque como esse enunciado não me disse nada em relação a quanto vale a raiz quadrada de 3, ou ele não sugeriu para trocar, então se você para a resposta aqui, tá ok, tá? Não se preocupe não. Quando você vai falar, ah, Giz, mas quando que eu troco ou não troco? Vai vir no enunciado. Então, vamos lá. Continuando aqui agora, vai ficar que essa área total é igual 8 vezes 1,73. Vamos lá. 1,73 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 7 dá 56. Com aquele 2, 58. 8 vezes 1, 8. Com aquele 5, 13. Agora eu vou contar as casas decimais. 1, 2. 1, 2. Então, vai ficar 13,84, que é a multiplicação,
mais 108, mais 108. E daí você soma tudo isso daqui e você vai encontrar 108 com 13, 108, 118, 121,84 centímetros quadrados. Lembrando que eu encontrei um valor aproximado, porque aqui esse 1,73 é o valor aproximado da raiz quadrada de 3, tá bom? E agora vamos lá falar de volume do prisma. E para fazer o cálculo do volume de um prisma é muito fácil. Marca aí, anota aí que é muito fácil. Por quê, Giz? Porque para fazer o cálculo do volume, você faz o cálculo da área da base do seu prisma, você olha que polígono que está lá na base, calcula aquela área e depois você vai e multiplica pela altura do seu prisma. Pronto, olha que fácil. Então vamos marcar aqui que para calcular o volume do prisma, você vai fazer a área da base, eu vou indicar AB pela área da base. Lembre-se que você tem que daí observar qual é o polígono que está nessa base e multiplicar pela altura. Lembrando que quando eu tenho um prisma reto, a altura ela pode ser olhada aqui na aresta lateral, tá bom? Então aqui no exemplo, qual é o volume de um prisma quadrangular regular? Falou a palavra regular aqui porque a nossa base ela é formada por um polígono regular. Aqui eu tenho um quadrado. Então ali fala um prisma quadrangular, vem do quadrado, regular. Ele tem, deixa eu guardar o outro aqui, ele tem 9 centímetros de aresta lateral, ou seja, a aresta lateral é essa daqui, ó, tá? E 6 centímetros de aresta da base. A aresta da base tá aqui, ó. Para calcular a área da base, vamos começar por partes, então. A área da base. O que você sabe em relação à área da base desse prisma? Se eu não tivesse com ele na mão aqui para representar, você iria ler aqui, ó, o prisma quadrangular regular. Aí você olha a palavra regular, daí você lembra que esse polígono tem todos os lados iguais. E aqui falou quadrangular, você vai lembrar do quadrado. Então aqui esse meu quadrado, ele tem 6 centímetros. Que a aresta da base é 6 centímetros, logo meu quadrado tem 6 centímetros de cada lado. Se for... Isso, produção. Se fosse triangular, aqui estaria qual é o volume de um prisma triangular regular. Regular se o nosso triângulo da base tivesse todos os lados iguais, tá bom? Vamos lá. Área da base, área de um quadrado, 6 vezes 6. Easy demais, né? 6 vezes 6, 36 e coloca a unidade de medida, centímetros quadrados. Agora, para calcular esse volume, vai ser então a área da base, que eu acabei de encontrar aqui, que é 36, vezes a altura. Como que eu sei a altura mesmo? Eu sei pela medida da nossa aresta lateral, que ele falou aqui, ó, 9 centímetros de aresta lateral. Então, eu venho aqui e multiplico 36 por 9. 36 vezes 9, eu posso fazer 36 vezes 10, que dá 360. Daí 360, eu tiro 36, vai dar 324. Confere, produção? 36 vezes 9, 54 vai 5. 9 vezes 3, 27. 27, 32. Ó, produção, tô boa de cálculo mental, hein? Centímetros quadrados? Não, né? Tem que prestar atenção, porque quando eu estou falando de volume, eu estou trabalhando com 3 dimensões, né? Então, ó, a área da base, quando eu faço o cálculo dela, ela já me gera 2 dimensões que dá centímetros quadrados. A altura está determinada por centímetros. Se eu multiplicar centímetros quadrados por centímetro, aqui é expoente 1, 2 mais 1, 3 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Ó, eu já vou começar esse exercício falando que a gente não pode ser bom em tudo, tá bom? Não é possível, porque olha meu desenho, a produção tá tirando sarro do meu desenho que eu me esforcei tanto para fazer. Mas vamos à imaginação que vai dar certo. Qual é o volume de ar contido em um galpão? Isso aqui é um galpão, é uma casa, gente, que daí tá olhando de tridimensional a casa, né? A representação de um galpão. Deu para perceber que é um galpão? Então, qual é o volume de ar que vai colocar nesse galpão? Resumindo a conversa da questão.
Então, você sabe o quê? Que volume, isso aqui é um prisma, tá? Porque essa parte aqui, que é essa base aqui, ela também tem lá atrás, por mais que meu desenho parece que foi destruído, meu galpão, mas tá certo, tá, gente? Volume de prisma, ele é área da base multiplicado pela altura. Então, se você observar a base da nossa imagem, desse galpão, é essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, que figura que é, né, gente? Ela tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, tem 5 lados, é um pentágono. Mas a gente sabe que ali não é um prisma regular, tá? Como que eu vou fazer para calcular essa área da base que nós temos ali, ó? Porque eu começo calculando a área da base. Bom, eu farei assim. Eu observo essa imagem aqui e eu vejo que dá para cortar bem aqui, ó. Dá para fazer uma decomposição desse polígono. Olha aqui, ó. Se você observar, deixa eu apagar esses 5 aqui, ó. Eu posso vir aqui e fazer um triângulo aqui, ó. Consegue observar? Um triângulo aqui. E aqui embaixo, um retângulo. Então, eu decompus aquele pentágono em um triângulo e um retângulo. A gente calcula a área separada de cada um e depois junta. Depois eu somo. Tudo bem? Esse triângulo, ó, vou desenhar ele aqui para a gente observar melhor. Ele é mais ou menos assim. Aqui, qual é a medida? É a mesma medida daqui, ó. Essa medida aqui é a mesma daqui, correto? Que vai ser de 8. Qual é a medida da altura desse nosso triângulo? Que tá aqui, ó. A medida da altura dele é de quanto? Se aqui era 5 que eu tinha apagado, é 5 a medida inteira. Aqui mede 3, esse pedaço mede 3. Então, esse pedaço vai medir 2. Ok. Como que eu faço área de triângulo? Nós vamos fazer o que? A base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a área da base eu estou fazendo primeiro de um triângulo, tá? Então, vai ficar essa área da base, vai ser a base do nosso triângulo, tá? É 8. 8 vezes a altura do nosso triângulo, que é 2, dividido por 2. Posso simplificar um 2 aqui em cima com um 2 aqui embaixo? Essa área desse triângulo vai ser de 8 centímetros quadrados. Ok. Agora, o que eu preciso fazer? A área desse retângulo aqui, ó. A área desse retângulo, o que aconteceu com esse retângulo? Ele tem quantas de dimensões? 8 aqui por 3 aqui. Então, é só fazer 8 vezes 3. E 8 vezes 3 vai ser 24 centímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui como sendo triângulo para você não se confundir, né? Que é a área do nosso triângulo e aqui do retângulo. Agora, para saber a área total, é só somar 8 com 24. 8 com 24 vai ser 32. Então, a área daí da nossa base, dessa figura que está aqui, desse polígono que está aqui, vai ser de 32 vezes a altura dele, que seria quanto que tem de profundidade, que faz, caso eu levantasse ele em pé, né, assim, daria 12 de altura. Então, agora eu faço 32 vezes o 12. Pode fazer cálculo mental, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somo vai ser 4, 8 e 3. Então, eu vou encontrar um volume de 384. Qual é a unidade de medida agora? Como aqui está a metro, o volume vai ser metros cúbicos. Tudo bem esse exemplo de volume? Vamos fazer mais um? E agora, falando de prisma hexagonal regular. Olha aqui, ó, prisma hexagonal regular. Aí você olha aqui que é regular e sabe-se que, então, esse hexágono que está se referindo aqui é um polígono regular. Ou seja, tem todos os lados iguais, ó. Então, tem o prisma hexagonal regular. Ele tem 6 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos de volume aqui, ó, a produção não escreveu volume aqui, ó, e 6 centímetros de aresta lateral. Calcule a aresta da base. Então, eu tenho esse sólido que está na minha mão, já vou pegar ele de volta, só vou acrescentar aqui, ó, marca aí, ó, isso aqui, ó, de volume. Ok.
Cúbico já está indicando, produção, mas vamos deixar completinho, né? Então, o que que você já sabe mesmo? Que para calcular volume é easy. É só fazer a área da base multiplicada pela altura. Aí você já tem essa medida aqui nessa questão, olha. Ele fala que esse volume é de 6 raiz quadrada de 3. Mas você sabe o que o enunciado está pedindo? Ele quer calcule a aresta da base, ele não quer o volume. Por que que ele não quer o volume? Ele já me deu o valor do volume aqui, ó. 6 raiz quadrada de 3 é o volume. Então, eu vou usar essa fórmula de volume para eu conseguir encontrar quem é a aresta da base. Lembrando que a base desse nosso prisma é um hexágono, tá bom? Regular. Então, vamos lá. No lugar do volume, então, eu escrevo 6 raiz quadrada de 3, como ele trouxe no enunciado. Igual a área da base. O que que eu sei dessa base, gente? Eu sei que a minha base, ela é um hexágono regular. Ok. E como que calcula hexágono regular? Sabe calcular a área de um hexágono? Se você tem dúvidas em área de hexágono, área de quadrado, de triângulo, você precisa relembrar essas aulas e você encontra os links na descrição, tá bom? Então, para calcular a área de um hexágono, basta fazer a área de cada triângulo equilátero que nós temos aqui, porque se o hexágono é regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, eu calculo a área de um triângulo equilátero e depois eu multiplico por 6. Olha aqui, vamos marcar separado. Área de um triângulo equilátero, como é que vai ficar um triângulo equilátero? Quem se lembra de como calcula a área dele? Quem é que respondeu? Muito bem, vai ser então, a área de um triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso aqui de um triângulo equilátero. Agora, se eu quero calcular a área do meu hexágono regular, eu vou fazer o quê? Como eu disse, eu vou pegar a área de um triângulo equilátero, que é essa daqui, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, e vou multiplicar isso daqui por 6. Por que mesmo por 6? Porque no meu hexágono regular eu tenho 6 triângulos equiláteros. Olha aqui que eu fiz a divisão nos pontilhados para você, para formar os 6 triângulos equiláteros, ok? Então, vamos lá. Na área da base, então, eu vou escrever tudo isso daqui, ó. Ou se você quiser fazer uma simplificação desse 6 com esse 4, já pode, ó. Dá para dividir aqui por 2, para ficar mais simples, né? Então, vai ser 6 dividido por 2, 3. 3L ao quadrado, raiz quadrada de 3. Aqui, 4 dividido por 2 vai ser 2. Ó, posso escrever, então, isso aqui como sendo a área do nosso hexágono regular. Então, vai ser ali, ó. 3L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é a área da base, tá? Do hexágono regular. Vezes a altura. Qual é a altura do nosso prisma? Cadê? O exercício me deu. E ele tem 6 centímetros de aresta lateral. Ou seja, aqui mede 6 centímetros. Logo, eu já sei a altura, que é de 6. Pronto, como que eu resolvo agora? Eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar o valor do L, que o valor do L vai ser a medida do lado do meu hexágono, que é referente à aresta da base desse prisma. Meu Deus, vamos lá que vai dar certo. O que eu vou fazer então? Vou simplificar já esse 6 com esse 2. Olha aqui, ó. Vai ficar 6 raiz quadrada de 3 igual a 3L ao quadrado, raiz quadrada de 3. Ó, então eu vou simplificar esses dois, dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Eu não preciso vir aqui e colocar 1, então. E agora, o que a gente vai fazer? Se você já tem as manhas de ir fazendo as simplificações, já vai fazendo, porque eu vou fazer bem o passo a passo para todo mundo entender. Então, agora vai ficar 6 raiz quadrada de 3 igual, ó, eu posso fazer aqui, ó, 3 vezes 3,
3 vezes 3 vai ser 9. L ao quadrado, raiz quadrada de 3. Tá bom, tá melhorando, né? E agora, o que eu posso fazer? Eu preciso achar o valor de L. Então, eu tenho que pegar esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando e esse 9 que está multiplicando, eu vou passar para o primeiro membro. Fazendo o quê? Dividindo. Muito bem. Então, vou apagar isso daqui, você já marcou. Vamos lá. O que vai fazer aqui agora? Ó, vai ser 6 raiz quadrada de 3, então, dividido pelo 9 que estava lá multiplicando e dividido pelo raiz quadrada de 3, ó. Porque você sabe, né, gente, que se eu escrever 9L ao quadrado, raiz quadrada de 3, ou se eu escrever 9 raiz quadrada de 3, ó, e o L ao quadrado aqui, a propriedade comutativa da multiplicação é válida, não vai alterar a resposta se eu trocar de lugar. Igual a L ao quadrado. Olha que bonito que eu posso fazer aqui agora. Tá vendo aqui que não é multiplicação entre eles? Eu tenho raiz quadrada de 3 aqui, raiz quadrada de 3 aqui. Eu já posso simplificar a raiz quadrada de 3. E o que vai acontecer? Ficou 6 e aqui ficou 9. Então, vai ficar 6 nonos é igual a L ao quadrado. Para finalizar, encontrar o valor do L, tá? L ao quadrado, eu faço a operação inversa, ou seja, eu faço raiz quadrada. Então, eu faço raiz quadrada de 6 nonos, igual a L daí. Como que eu tiro a raiz quadrada de 6 nonos? Você pode fazer assim, ó, L igual, faz a raiz quadrada do 6 separado e faz a raiz quadrada do denominador, que é o 9, separado, ó. Então, vai ser L igual. Raiz quadrada de 6 não tem um valor exato, então vou deixar indicado como raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 9 é 3. Ufa! Então, tudo isso para eu encontrar que o valor do lado do nosso hexágono, que é referente à nossa aresta da base, ele vai ter uma medida de raiz quadrada de 6 sobre 3 centímetros. E não precisa se preocupar em trocar o valor da raiz quadrada de 6 por um valor aproximado, porque o enunciado não trouxe nada para a gente. Então, nós vamos finalizar o exercício dessa forma e está tudo certo, tudo ok. Importante que nós fizemos a aplicação. A produção disse que essa daqui foi difícil de fazer, mas utilizamos o conceito de volume. Partimos do princípio da fórmula de volume e fomos colocando cada um no seu quadrado, no seu lugar ali, né, gente? Cada termo referente. Tudo bem? Se você gostou dessa aula, dá aquele like, já dá o like aí, ó. Se você não gostou também, né? Porque você falou que essa questão é difícil. E já aproveita para se inscrever no canal. E de todos os conceitos que eu falei nessa aula de hoje, se você quiser revisar, você pode encontrar os links na descrição, ou você pode digitar no YouTube o nome desse conteúdo e giz com giz para você encontrar a aula que eu fiz especialmente para você estudar. E sabe quando eu te vejo novamente? Na próxima aula. Tchau!